Os fatos levam para o ano de 1942, quando se tem algum registro do início do futebol em Braga. Na época, os desbravadores da então localidade de Vila Braga, pertencente ao município de Palmeira das Missões, formaram a equipe denominada Farroupilha, que perdurou durante 5 anos. Até que no dia 30 de setembro de 1956, 30 desportistas, capitaneados na época pelos senhores Bento Ramiro Simon e Armelindo Boldrini, na sala da Escola Rural Reunidas de Braga, surgiu o glorioso Grêmio Esportivo e Recreativo Gaúcho de Braga, representando pelas cores azul e branco e que teve como seu primeiro presidente Dr. Trajano Santos Camargo. O primeiro local para a prática esportista foi doado pela família Souza, onde inicialmente foi construído um campo, o qual até hoje é denominado Estádio Nicanor Luciano de Souza, em homenagem ao proprietário. Em meados de 1978, o estádio passou por uma reconstrução. A nova estrutura de alambrado oportunizou o clube a participar do campeonato amador promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. Em 1979, o Gaúcho foi campeão na disputa a nível regional e posteriormente enfrentou outros grandes times amadores do estado. No ano de 1995, o clube começou as atividades com uma das primeiras equipes da categoria de veteranos da região e trouxe para Braga memoráveis jogos, como a vinda do árbitro Carlos Eugênio Simon, recém-retornado da Copa 2002, onde os veteranos do Gaúcho enfrentaram um selecionado regional. Outro momento histórico e talvez o mais importante jogo foi contra a equipe Master do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre no ano de 2004, onde a derrota foi vendida cara aos profissionais colorados por apenas 1-0. Nos dias de hoje, o clube mantém ativa durante todo o ano a sua equipe Master, além das equipes principal e juniores, que disputam os principais torneios a nível municipal e regional. Eu fui jogador esportista do Gaúcho, já fui da segunda geração, joguei em 66, joguei como titular, já existe alguma foto. E esse campo era diferente, era bem mais baixo. A entrada também era em frente à estrada, não era pela parte de trás aqui. E hoje já está fazendo acho 65 anos, né? 65 anos que existe o Gaúcho. E ainda eu, como um jogador como acompanhei a trajetória do Gaúcho, ainda estou por aqui, participo de algumas festas do Gaúcho. Sempre gostei do esporte, passou por aqui muitas famílias, muitos atletas, muitos que já não estão mais por aí, pessoas mais antigas. Eu lembro que em 66, 65, o finado meu pai, nós vimos o finado Mauro, pediu um espaço para o pessoal fazer um campo de futebol. E o finado meu pai, José Jacob dos Santos, e eu puxei uma corda aqui para medir, era um espaço maior, eu não lembro quanto era assim, mas hoje já está fazendo muito tempo, era Piazzotta naquele tempo, era de uma posse de Nicanor Luciano de Souza. Ele até tinha uma placa, esse estádio Nicanor Luciano de Souza. Mas apesar disso aqui, eu posso citar o nome de pessoas que passaram por aqui, alguns dos mais antigos, como Natito, finado Lélio, finado Adelarmo, Nunes, Ramiro, Bento Ramiro, Hermeto Rota. E foram tantos que a gente passa muito tempo até para dizer todos eles. E onde eu tive também irmão meu que deixou alguma coisa que fez aqui dentro desse campo de futebol, Aldo João Formentini, que foi atleta, Roberto Vicente Formentini e outros assim. Temos tanta gente que
segurou. Teve tantas partidas que se fazia, que se não jogava como o titular do time, se fazia torneios naquela época. E teve partidas aí que marcou bastante, como a vinda de pessoas, de times de outras cidades. E volta e meia dava algum desentendimentozinho, mas sempre coisa que se conciliava, né? Não era a briga de agressão de cada time, cada cidade que tinha seu time que queria se destacar e ser melhor. Houve uma ocasião que nós ganhamos uma partida do Ouro Verde em Coronel de Caco, que foi uma façanha. O Ouro Verde sempre foi um time de muito jogador de qualidade. Transporte era caminhão, carroceria de caminhão, quase sempre. Eu puxei muito da gente que eu tinha caminhão, então ia até na Vila Fogo, ia para Erva Seco, ia para Sede Nova, para outros lugares aí. A mensagem que eu tenho dessa marca de 65 anos, eu sei que eu já estou com idade bastante avançada, enquanto puder, eu vou estar aqui por perto, avaliando alguma coisa dentro do gaúcho. Espero que tenha pessoas que venham a levar esse esporte, esse nome do gaúcho em frente com a mesma vontade e uma expressão assim, de dizer que isso aqui é uma sociedade que não se torna propriedade de ninguém. Enquanto puder alguém ir levando esse futebol aqui, eu quero que seja mais ou menos isso. Me marcou bastante a minha vida de infância, de guri, de rapaz, depois de jovem, de esportista, como quando eu joguei, o povo vinha aqui, enchia esse estádio aqui de torcedores, e quando não era torcedores, era gente que gostava do futebol. Dentro disso aí, eu agradeço a oportunidade de ter vindo falar sobre alguma coisa do passado, sobre o gaúcho, e esperamos que a coisa continue, vamos levando. Bom, para falar do gaúcho, eu me sinto em casa. Eu cheguei aqui em 1973, sou quase um cinquentenário no clube. Cheguei como atleta, depois participei de várias diretorias e ajudei a fundar o Veterano. E tenho muito orgulho de ter participado da história desse clube. E parabéns pelos 65 do gaúcho. Falar em gaúcho é falar em família. Digo isso porque aqui nessa entidade, meu pai foi atleta, meu irmão foi atleta. Em 1978, eu me tornei atleta do gaúcho. E com muita honra, em 1995, fizemos parte, juntamente com os amigos aqui de Braga, na formação do primeiro veterano a nível regional. Por isso, nesse dia tão especial para essa entidade, o que dizer a não ser parabéns, gaúcho, pelos seus 65 anos. Nessa data tão especial, estou aqui para dar os parabéns para o meu querido gaúcho, 65 anos, onde há 35 anos a gente está aqui correndo com os amigos, fazendo amizade e construindo amigos. Mas parabéns, gaúcho. Queria mandar aqui meu grande abraço e aquela minha torcida e sucesso para o meu time do coração. Gaúcho do Braga, que completa 65 anos. Está aqui esse timaço formado pelo meu falecido pai, Bento Ramiro Simo, Venzo, Tito, Tio Cico, enfim, galeria de craques. Parabéns, sucesso e vida longa. Carlos Simon, o árbitro das Copas.